Eu tenho uma pergunta sobre os técnicos brasileiros e estrangeiros, né? Aumenta cada vez mais a chegada de estrangeiros, o Eduardo Cudê no Internacional, o Jorge Jesus no Flamengo, o próprio Santos com o Gesualdo agora e com o Sampaoli no ano passado, e o Galo também mostrando a sua preferência, tentou o Dudamel e agora com o Sampaoli. Gostaria de saber sua visão, sua opinião sobre os técnicos brasileiros, o que acontece, por que estão perdendo espaço, ficaram para trás? Qual o seu pensamento, sua opinião sobre isso? Eu te digo que com certeza a gente teve muita dificuldade durante esses 2 anos, né, de encontrar nomes de treinadores brasileiros que pudessem chegar aqui e sacudir o clube sem sair daquela lista de treinadores, digamos, que já há muito tempo está aí, né? O Cuca, o Vanderlei, o Mano, enfim, vários outros. São todos, o Filipão, são todos treinadores excepcionais, né? Mas eu acho que a vinda desses treinadores estrangeiros, né, e notadamente do Jesus, do Flamengo, acendeu aí, né, uma luzinha no sentido de que há necessidade de se trazer ou implementar algo de novo, né? Tudo bem que ele tem um elenco excepcional, não tenha dúvida nenhuma, mas se nós formos ver, um grande treinador que eu realmente gosto muito dele, não só como pessoa, mas também como profissional, que é o Abel, teve esse mesmo elenco nas mãos durante um período e ele não conseguiu extrair desse elenco aquilo que o Jesus conseguiu. Então, é uma situação que eu acho que nós estamos vivendo aqui de entre-safra, né? Mas eu acredito que existam treinadores surgindo aí. Nós tivemos aqui um jovem chamado Rodrigo Santana, que hoje está lá no Avaí, e que eu diria a você que em breve eu tenho certeza ele vai ser um dos grandes treinadores do Brasil. O Rogério Ceni, como a gente tem visto aí também, tem saído muito bem. Quer dizer, já tem uma nova safra surgindo aí, e é uma questão de tempo e de aprimoramento. Eu acho que nós vamos ter de novo, né, uma maioria de treinadores brasileiros aí dirigindo os clubes aqui no Brasil. Eduardo Savoia. Ô, presidente, o Abel Neto citou a base e é um assunto que realmente eu gosto muito, sempre gostei muito da base, mas a base, ela, na minha opinião, e eu gostaria de saber a sua, ela não deveria seguir, por exemplo, um modelo de jogo que é aplicado no time de cima, no time profissional. Por exemplo, o garoto do sub-15, sub-17, sub-20, já no dia que for promovido, ou em que for promovido, ele já sabe a forma como o time de cima joga. Mas isso não acho que é muito difícil, porque se troca de técnico à torta e à direito no time profissional, né? E mais, por que os clubes não preparam um treinador desde a base para ir subindo e um dia assumirem o time de cima? Sete Câmara, por favor. Bom, boas perguntas. A primeira, quando eu disse para vocês do DNA alvinegro, né, eu quis dizer que é mais ou menos dentro dessa linha de ter um estilo de jogo, né? O Atlético, ele sempre foi um time que teve muita intensidade, né? Ele sempre jogou para cima. A torcida do Atlético, né, o atleticano de um modo geral, ele não consegue enxergar o Atlético, né, jogando de uma forma clássica, rolando a bola, aquela coisa da academia, né, do Palmeiras, uma coisa assim. O Atlético sempre foi um time intenso, de velocidade, de pressão, principalmente quando joga em casa, né? Esse é o nosso DNA e é dentro disso que a gente tem trabalhado nas categorias de base, né? É claro que cada treinador tem um estilo e toda vez que você muda, e infelizmente essa cultura do futebol brasileiro, não posso dizer que eu também não tenha culpa nisso, claro que tem, né? Mas entendam, há uma pressão que sempre existe de todos os setores. O presidente de um clube de futebol
Um dia acho que eu vou escrever um livro a respeito disso, né? É só quem está na cadeira que sabe o que é a pressão de presidir um clube, porque aqui no Brasil tudo que acontece de ruim no clube se culpa o presidente. Um pênalti numa semifinal do ano passado lá na Copa da Sul-Americana, os caras vão lá para a porta da minha casa querendo me apedrejar porque eu que perdi o pênalti. Quer dizer, é um negócio complicado. Mas, enfim, voltando, esse DNA, ele leva em consideração a história do clube. O Atlético Mineiro, historicamente, sempre foi um clube que jogou, na gíria aí popular, montado, né? Ou seja, sempre jogou pressionando os adversários, principalmente em casa. Natural que quando você joga em casa, você, dependendo do adversário, você tenha um outro modelo de jogo, esperando dar um bote, né? Uma bola, 2 bolas de contra-ataque, mas é isso, né? A outra pergunta com relação aos treinadores, né? Se teve um presidente que prestigiou treinadores que vieram ou que estavam trabalhando lá numa função de auxiliar ou que veio de categoria de base, fui eu, porque eu vi no Rodrigo Santana, por exemplo, um treinador jovem, treinando um time do interior. Ele vi características muito boas e trouxe para treinar o nosso sub-20 e depois coloquei ele como nosso treinador. O Thiago Largue, que também era auxiliar do Oswaldo, foi a mesma coisa. Nós temos aí o Zago, que é hoje um treinador do nosso sub-20, que é um treinador muito promissor também, né? Mas essa promoção aí, eu acho que o Brasil ainda está um pouco longe, né, de ter isso por conta da descontinuidade das direções dos clubes de futebol, né? Nós temos que ser mais profissionais para não acontecer no clube aquilo que muitas vezes acontece nas prefeituras, nos governos estaduais ou mesmo na presidência da República. Entra um governo, tem outra filosofia, nada do anterior presta e aí nós vamos mudar tudo de novo. Tinha que ter aí algumas coisas que seriam pétreas para serem continuadas, e uma delas poderia ser essa de prestigiar os treinadores, né, na medida em que eles fossem sendo promovidos dos times de base até chegar no time de cima. Mas eu acho que isso ainda está longe de acontecer.